Pronto, estamos gravando, então, para a posteridade, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana aí? Tudo ótimo. Que bom. Silene aí trabalhando muito, né, Sil? Eu também aí, fim de semestre lá na UNB, uma correria, mas é tudo certo. Hoje, a partir de hoje, eu estou oficialmente de férias, né? Ai, que Maravilha. Eu vim. Então agora eu vou poder ler 3 livros ao mesmo tempo, então. Não, eu já tenho eu já tenho daqui, que eu gosto muito do grupo, e tenho os livros que tenho que estudar para ampliar o conhecimento do trabalho, já está bom. Isso aí. Eu vou já começar a ler os livros do ano que vem, né, do clube, né? Então, devo começar já até o livro até março, né? Então, eu devo ler o Zaratustra, o Siddhartha e o Macunaíma ao mesmo tempo, né? Os 3, né? Já comecei em Macunaíma. Que bom. Então, Então, é isso aí. Olha aí, quem tá aí? Ó, a Ellen. E aí, Ellen, beleza? Oi, tudo bem? Tudo. Buenas noches. Como é que vocês estão, pessoal? Boa noite. Tudo bem, você? Eu só demorei porque eu tava dando aula, gente. Por isso que eu demorei. Não demorou não tem desculpa. Não. Que isso? Eu tava trabalhando, galera. Pô, perdoa aí, eu tinha garantido eu tinha garantido o leite das crianças, gente. Calma. Você tava dando aula de quê, Levi? Para o tema. Não é tema. A gente faz essas aulas ao vivo, Bruno. A gente faz mais correção de questões para vestibular, porque é a galera de medicina. Eu dou aula para um cursinho voltado para medicina. Maravilha. Aí a pegada é diferenciada, não é nem conteúdo mais. Aí a gente pega as questões e vai corrigindo. Então hoje teve ditadura, teve Marquês de Pombal, teve Primeiro Reinado, teve de tudo lá. Legal. Então não tem um tema, a gente trabalha com temas. Entendi. Já passei por isso aí. Você já tá na fase boa já, ou fase ruim, não sei. Tá em qual período já em medicina? Tô indo pro 7º período já. Tá bem adiantado, então. Vamos lá. A Gabriela tá entrando aqui também. Ô, Gabi, assim que você conseguir conectar aí, a gente coloca aqui na live, aqui, tá? Na verdade, a gente não tá fazendo live, tá gravando pra jogar no YouTube, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos começar, então, e agora 20 horas e 10 minutos. Vamos terminar aí 21 horas, né? Pra mais ou menos 1 hora, pra a gente poder seguir a vida, tá bom? Vamos lá, queridos. Quem assistiu o filme? Levante a mão aí. Quem assistiu o filme? Eu. E a Ellen? A Ellen assistiu? Olha, eu sou cinéfila, não assisti, não. Vai pegar spoiler, hein? Vai pegar spoiler, hein? Eu adoro spoiler. Ô, Ellen, você é amiga do Bruno? Não sou, não. Tá. Achei que você era amiga. Você era amiga do Bruno que estava no encontro no sábado? Não sou, não. Eu sou admiradora do clube de vocês, porque eu acho assim que vocês, o clube, tem muita consistência, sabe? Eu gosto demais. Que bom. Mas eu olha aí, Brunão. Olha aí, Brunão. Oportunidade. Tá pensando o quê, né? Mandou então, bem. Vamos lá, agora. amigos. Então, e você, Ellen, assistiu o filme também? Eu não. Não, né? Então tá bom, então. Então a Silene e a Ellen não assistiram, mas a gente vai discutindo aí. Elas vão pegando a ideia do filme, né? Alguém gostaria de dar um resumo para elas aí do filme? Quem gostaria de dar um resuminho do filme aí para elas? Eu posso, de boas. Pode falar então, Elevi. Dá um resuminho aí pra gente. Basicamente, o filme vai contar a história de um magnata da mídia norte-americana. Eles colocavam como um real americano, que é um cara que manipulava tantos aspectos econômicos e também políticos dos Estados Unidos naquela época. Era uma pessoa, então, que tinha o poder, por assim dizer, midiático e do dinheiro.
e que ao longo da vida dele, né, e porque também a vida dele era notícia também, né, então tem esse ponto característico. E essa ideia do filme traz muito a realidade de como a mídia, ela realmente modifica os aspectos, né? Ele tentou ser um homem político também, ele quis misturar a vida dele empresarial com a vida pública, a vida política. Só que essa vida privada dele também afetava a vida particular. Ou melhor dizendo, a vida privada afetou a sua vida pública. Mas ele era um cara que estava dentro. E o contexto do filme basicamente é isso: é mostrar essa interferência da mídia da época na política e também o caráter, a parte pessoal dele, que ele era megalomaníaco, né? Que no começo do filme mesmo vai mostrando essa ideia dele criar um espaço próprio, privado, chamado Xanadu, que era uma tentativa de reconstruir como posso colocar, construir uma grande área privada como se fosse um palácio com áreas, lembrando o imperador, por exemplo, da China, que foi, até faz essa referência do Kublai Khan, que foi o neto do Gengis Khan, e que criou esse espaço, né, gigantesco, esse palácio chamado Xanadu. Então, assim, via de regra, a lógica do filme trabalha esse arquétipo do self-made man, mas que não foi bem self-made man, né, porque ele herdou uma grana da mãe. Também tem esse ponto importante do filme, essa relação da riqueza não vir do pai, mas vir da mãe, que é o início do filme, também traz muito disso. E o filme também trabalha com muitos flashbacks, tá? Ele tem essas viagens ao passado e tem essa tentativa das pessoas descreverem quem era, né, esse cidadão Kane, né, por assim dizer, o Charles Kane e tudo mais. Então é outra característica muito interessante que marca bem esse contexto do filme. Esse self-made man, que não foi tanto assim, é um cara que aproveitou a riqueza já herdada para gerar mais riqueza. E é uma pessoa que acaba morrendo preso ao passado, né? Que é o mote do filme também, é recuperar esse passado que ninguém conseguiu descobrir, né? Que é a palavra-chave do filme, que vai delineando toda a história, o percurso de vida e morte do cidadão Kane. Eu acho que é mais ou menos isso, Bruno. Se estiver faltando algumas coisas, você me ajuda também depois. Legal, legal. Já estou anotando aqui já, porque você já adiantou muitas ideias aqui, então eu já fui colocando aqui, tá? Porque nosso objetivo é montar isso aqui. Então já colocamos várias coisas aqui, então. Então, o resumo do filme é mais ou menos por aí. Então, o magnata lá, o Charles Kane, né? Ele, um camarada aí, um herdeiro, e aí ele gosta do jornalismo, né? E aí ele começa a empreender e a participar da vida jornalística, cria vários canais de rádio, né? Várias transmissoras de rádio, jornal impresso. Então ele se torna ele conecta os Estados Unidos, né? A rede dele de jornais e rádio. O país inteiro tem a presença do Inquirer, que é o jornal dele, né? Então, todos os Estados Unidos estão conectados com ele. É esse ponto também que eu esqueci de falar. Isso, então eles tornam... Diga, e pode falar. Vocês fizeram, assim, alguma conexão entre este filme e as realidades atuais? Esse é o objetivo. Né? Com certeza, né? Porque nós temos, por exemplo, um documentário norte-americano, mas falando do Brasil, que é o Além do Cidadão Kane. E tem no YouTube, facinho de vocês encontrarem e tal, que vai falar de uma família, de um magnata da mídia, que é o Roberto Marinho. Sim. E das manipulações que ele usava, né, a mídia, etc., que ele usou a Rede Globo, o jornal O Globo, entre outras mídias, para manipular politicamente, manipular socialmente e etc. Porque também outro detalhe do filme é a mudança da estrutura jornalística que o Kane vai impor no seu jornal. Né? Tem outra característica muito interessante, que ele não quer mais um jornal de informações mainstream, top. Ele quer também até fofoca, ele quer informações 24 horas.
é outra característica muito interessante, que é a notícia o tempo inteiro, jornal o tempo inteiro. É outro ponto também interessante. Uhum. Ok. Que é o que nós temos hoje, né? CNN News, Globo News, 24 horas, informação o tempo inteiro, às vezes informação inútil, mas tá lá, informação, informar. Fofocas, né? Léo Dias aí da vida. Notícias trágicas, né? O sensacionalismo, perfeito. Ele também traz essa noção do sensacionalismo, que é outra característica que nós também temos hoje, né, na televisão, na internet, que é essa comoção com notícias sensacionalistas, violentas, etc., e que muita gente abraça e realmente acredita que isso é informação. Desgasta, né? Desgasta o nosso psicológico, né? Eu acho. Gerando uma discussão bem interessante, que é a banalidade do mal. A gente acaba que, a gente, ao receber esse grau, tamanho de informação, a gente acaba... normalizando, né? Normalizando o anormal. Exatamente. A gente acaba... 100 morreram lá, 100 e tantos morreram naquela investida da Polícia Civil e Militar no Rio de Janeiro. Amanhã vai ser 200. Um carro foi alvejado por mais de 100 tiros pelos militares. Mais um dia comum no Rio de Janeiro. Então, acaba que a gente se torna comum e a gente não mais não tem uma comoção real e não tem uma luta para acabar com esse tipo de coisa. Acaba que, ao mesmo tempo que a gente banaliza esse mal, a gente acha que a solução é ampliar a violência. Vamos armar a sociedade. Entendeu? Vamos gerar mais violência. Sim. Vamos lá. Eu falo demais, gente. Eu tô empolgado, gente. Foi mal. Vamos lá, vai falando aí. Eu não vou atrapalhar ninguém a falar, não. Pode ir falando. Ao invés de ter assim, uma discussão mais, né, assim, de como evitar isso, né? Evitar a violência, né? Fica no raso, né? Exatamente, Ellen, fica no raso. Então, a sensação que passa do filme é basicamente perfeito. Essa ideia do superficial, a liquidez das relações também, trazendo um pouquinho da discussão do Bauman, né? Essa ideia que havia ali os casamentos dele, as relações eram bem superficiais, e às vezes ele nem dava muita atenção para esse casamento, que é um ponto também importante a ser colocado aqui, e traz um pouco, assim, de indignação também, né? Um sentimento de indignação de como as coisas eram colocadas de uma forma muito... Como posso colocar? Não havia uma provocação, de fato, para a gente... Era mais a gente aceitar o status quo deles ali em cima. Então, gerou para mim uma certa indignação sobre como as coisas eram levadas ali, de forma muito rasa mesmo, superficial, como o próprio Bruno colocou. Isso aí. Eu tô colocando aqui várias reflexões aqui, tá? Sim, esse ponto da aparência é importante, né? Principalmente porque a puxação de saco que ele tinha, né? Do Bernstein, que era o seu secretário, mas tinha o Jed, que era o cara que trazia, de certa forma, pé no chão para ele, mas ele não levava a sério. Tanto que quando ele criticou a segunda esposa, por conta da ópera o cara construiu uma ópera para mulher, velho. $3 milhões para a mulher apresentar. E o amigo dele, que era um crítico de arte, acabou com ela. E aí, mesmo ela não querendo, ele insistiu, você vai continuar apresentando. E aí ele usou todos os jornais dele, todos, para dizer que ela era uma estrela. E ela sabendo que não tinha tanto talento assim para ser uma cantora de ópera. Aí você vê também essa questão da imposição do homem, né, e tudo mais. E é um ponto interessante, que mesmo tendo essa questão do homem, ali a ideia do patriarcalismo, a tradição e etc., a gente vê um protagonismo feminino muito forte. Porque a primeira esposa largou dele,
e a segunda simplesmente deu as costas e foi embora também. É outra característica muito interessante dessa questão da mulher no filme, né? Assim, ele traz esse debate também bem interessante, que é esse protagonismo feminino, né? E aí, por exemplo, a mulher tinha o seu próprio negócio, mesmo que falido, estava lá, ela tinha um negócio dela, que é bem interessante, e ela usando o nome dele ainda, né? Para ver se ganhava algum tipo de notoriedade ao manter o nome do marido. Relações autênticas, realmente. Porque, por exemplo, a primeira esposa era sobrinha do presidente dos Estados Unidos. Será que ele casou com ela realmente por amor? Fora a questão da tragédia, né? A mulher e o único filho dele morrem em um acidente. Outra característica também interessante ali, a tragédia do filme, né? Uhum. Isso aí, gente. Isso aí. O que mais? E ele também... Contem. Só tava falando, não vou falar mais não. O Alexandre também assistiu. Alexandre, bora, fale. O que você mandou para mim no WhatsApp. Bora, desembucha. Sem timidez. Vamos lá. O filme, eu acho que ele trata a notícia como algo realmente superficial. Por quê? A sociedade ela não quer parar para adentrar certos assuntos com mais profundidade. Até porque, né, assim, naquele tempo o pessoal não tinha tempo, imagina hoje essa loucura que é o mundo, né? Então, eu acho que a característica do filme é espetacular. Eu gostei do passado, do presente e essas voltas. Foi algo inovador para a época, né? Também. E eu achei o filme muito bom. A fotografia, eles trabalharam muito, claro, né? O luxo, mas a decadência de uma vida, né? Porque tratava-se de uma vida, porém o inferno estava ali, né? Junto, né? Porque nada saía perfeitamente, né? Como ele queria também, né? Tem um ponto aí também, né, Alexandre? Que é interessante falar do filme, que é o seguinte. Os personagens foram muito bem construídos, mas a questão solar do Kane é importante, mas é um solar criticado. É um personagem central, mas que ele foi sendo corroído pelos próprios indivíduos que o seguiam. Ele foi sendo diminuído pelos que, de certa forma, dependiam dele. Você pega lá o Bernstein, que também queimava ele, o melhor amigo dele lá já no asilo também. E aí essa questão dos flashbacks são interessantes porque eles tratam dele já como indivíduo também dentro desse contexto decadente. Você vê Exato. Que é uma crítica direta à própria decadência americana vinculada à mídia, e isso que é um filme, assim, que se fosse feito hoje um novo Cidadão Kane, ele seria o Trump, literalmente. Megalomaníaco, entendeu? Rico, mas que tem uma visão de mundo bastante pormenorizada. É um cara que olha para o mundo como se fosse um lugar para ele colecionar. Lembrando que ele é um indivíduo que gostava de viajar o mundo e torrar, comprando e colecionando coisas que, no final das contas, exatamente. O que era mais importante virou cinzas, que foi o Rosenbud. Virou cinzas. Exatamente. Mais um motivo de decadência, essa ideia de acumulação de riqueza que se tornou nada. A ideia no final foi tudo queimado, né? Tudo virou espólio. Sim. Porque não tinha herdeiro. Exato. O Xanadu inacabado, não foi esse castelo se tornou. É igual aqui no Brasil. Não sei se foi o José Rico ou foi milionário. No auge da carreira deles, um desses dois inventou também de fazer um castelo em Minas Gerais. E tá lá, inacabado esse castelo. De novo, essa ideia de megalomania, de criar coisas gigantescas que, no final das contas, vai virar só um elefante branco. Que não tem utilidade, né? Não vai ter utilidade. Exatamente.
Perfect, my friend. Tem um ator... Pela primeira vez você está certo, Alexandre. Vamos lá. Ai. Um ator americano Vamos que lá. construiu tudo. Que mais? Me contem aí. Oi? Cortou seu áudio. Eu lembrei de um ator americano chamado Nicolas Cage. Ele teve castelos também e perdeu. Nicolas Cage, que no auge da fama, verdade, se queimou todinho, desapareceu. Outro ator, não por questão da megalomania, mas por causa da soberba, quase também perdeu Hollywood e a fama, foi o Robert Downey Jr., que foi salvo pelos filmes de herói, porque ele estava já... Foi preso. Então, assim, a gente vê essa galera se perdendo de novo, por essa questão de estar no auge, né? Chegar no auge, se perder ali. E aí se perder, e aí a derrocada, ela é vertiginosa. É porque eu acho também que isso vai muito pela criação. Se uma pessoa foi muito pobre, por exemplo, a pessoa quer, se ela conseguiu alcançar algo muito, né, uma quantia de dinheiro muito grande, ela quer fazer algo extravagante porque ela tem que se afirmar muito rico. Então, se eu tenho que me afirmar muito rico, muito poderoso, eu tenho que construir coisas gigantescas. Mesmo que aquilo dali seja uma coisa oca, que futuramente não vai servir para nada. Então, eu tenho que mostrar o poder que eu tenho, o poder de compra, o poder de ter e mandar e desmandar. Então, leva esse contexto todinho, né? Porque o poder... O que o ser humano quer? Quer poder. E o dinheiro traz isso. O dinheiro traz isso. Eu posso mandar, eu posso construir, eu posso fazer o que eu quiser. Então, esse poder que eu tenho vem junto com o dinheiro. Então, o dinheiro, ele é muito... Se você não tiver muita cabeça, muito diálogo com você mesmo, a coisa vai desandar. Mas você percebe que a criação dele não foi pela mãe. Porque logo ele, jovem, criança, ele foi mandado para morar com esse cara das finanças, que é um para ser um banqueiro, tutor, né? que é um banqueiro. Por isso que a visão de mundo dele vai ser totalmente modificada. É outra característica também importante desse contexto. A criação dele é modificada. E o mais detalhe também, né, na infância dele, o pai não queria que acontecesse nada disso. O pai, mesmo também de olho na grana, mas o pai queria que ele tivesse uma criação paterna, etc. E a mãe cortou mais isso. Modesta, mais modesta. Exatamente. E o cara tirou dela. Exato. E vamos considerar também que o assédio, né, a essas pessoas é enorme, né? Então, elas têm que ter uma estrutura muito, né, forte para suportar toda essa, né? Toda essa, porque, por exemplo, corrente, como o Michael Jackson também, que eu morro de pena, né? Ele foi vítima ali da fama, da própria daquele fama. médico, né? Até as cirurgias plásticas dele foi uma coisa assim. Que ele não se aceitava porque o pai também, né, criou ele como algo que, né? Para gerar dinheiro. Então você tem que o pai criou para ele gerar dinheiro. Também. Até o assédio, né, da própria família, né, e também da própria família, de outros, né, lados também, né? Então é complicadíssimo isso, né? A gente entender, a gente julgar, a gente, né? É muito delicado, eu acho. O ganhador da Mega Sena da virada, por exemplo, tem que ter uma percepção de mundo muito assim, Tá falando de mim, cara? Eu tô tranquilo. Vamos ver, né? Ninguém vai saber que eu sou ganhador, não, tá? Pode ficar tranquilo. Haverão sinais apenas. Ninguém vai saber, só sinais. Só sinais. A melhor coisa é ficar com a boca, né, fechada. Mas haverão sinais. Tranquilidade. Tranquilidade, gente. Tem muito dinheiro. É interessante isso aí, porque... E no filme também, além da questão de suportar mentalmente toda a pressão do poder, né, da riqueza que tem e da influência que tem, uma coisa interessante
nós atualmente, e também ele naquela época lá, né? Vamos colocar assim como se realmente tivesse existido esse homem, a pressão do consumo que nós vivemos, né? Nós vivemos uma imensa pressão por consumir, né? Não consumir apenas mercadorias, porque a ideia de mercadoria, né, ela acabou se modificando ao longo do tempo, né? Então, assim, a mercadoria, o estilo de vida é mercadoria, né? O estilo de vida é mercadoria. Então, você ter uma vida seguindo um certo gabarito é uma mercadoria que te influencia, que te pressiona todos os dias a consumir, né? Estar matriculado numa certa academia de ginástica, consumir certos alimentos, ter assinatura de certos streamings, viajar para certos lugares, ter certas experiências. Isso. Então, assim, é uma coisa atual para a gente, então, né? A gente vê ele lá consumindo, comprando, né, todas aquelas obras de arte, aquelas esculturas, sim, né? Nós poderíamos trazer, por exemplo, o debate da aura da obra de arte, né? O quanto que a nossa sociedade capitalista suga a ideia de aura das obras de arte, como o Walter Benjamin desenvolveu, né? Mas acho que interessante aqui é trazer a questão do consumo, né? Então, assim, nós não resistimos à pressão, né? Pelo menos eu acho que não, né? Não resistimos à pressão do consumo. Então, estamos todos aqui consumindo, sendo pressionados a consumir e a desenvolver um certo estilo de vida que atenda, né, aos objetivos do capital, né? Então, acho que isso é importante ser falado, né? Afinal de contas, temos aqui também uma crítica do capitalismo, né? Uma crítica do capitalismo que pode chegar principalmente ao quê? A crítica do monopólio da mídia, né, gente? Então, exatamente. Outro ponto importante é isso. O cara tem aquela cena mesmo em que ele olha para o jornal que mais distribuía, esqueci agora o nome dele, e aí ele foi lá, viu a foto dos nomes mais importantes do jornalismo, e aí o jornal conseguiu ter em 30 anos. Ele falou, em 6 anos eu consegui pegar todos os repórteres para serem meus aqui do Inquirer. E aí o outro ia alcançando 600 mil impressões e tudo mais. Ou seja, criando mesmo essa ideia de monopólio, até mesmo acabando com a concorrência, né? Minando a concorrência. Exatamente. A crítica do monopólio e do capitalismo predatório, né? Vamos lá, o que mais? Aí, é claro, a gente pode conectar muito essa ideia do quanto que ele vai vamos dizer, se corrompendo ao longo do caminho, ao longo de muito poder, ao longo de muitos puxa-sacos, né, ali ao redor dele. Puxa-saco não falta, com a facilidade com que e com a facilidade com que as coisas acontecem na vida dele, né, pelo dinheiro, pela influência, pelo poder, né, de conquistar a mulher que quer, de ter as coisas que quer, etc. E interessante que no começo de sua carreira lá como jornalista, quando ele funda lá o jornal, né, o Inquirer, ele compra o Inquirer, ele compra, né, no caso. Já existe jornal, o jornal já é tradicional. Aí ele compra ele, sim, e aí o modifica, e se torna a partir dali um conglomerado de mídia. De um pequeno jornal virou um conglomerado. Isso, então quando ele refunda ali aquela empresa, vamos dizer assim, ele tem ideais, né? Ele tem princípios, eles elaboram uma carta de princípios, né? Então é a questão de trabalhar com a verdade, trabalhar na luta pela justiça, né? Por meio da informação, né? Ou seja, é um playboy, é um herdeiro, né? Que está pensando na vida do trabalhador, que está pensando ali na vida daqueles que sofrem, dos oprimidos, como é dito várias vezes ali na obra, né? E não tem como a gente não fazer a referência a Friedrich Engels, né? Que era um playboy, que era filho de um magnata lá da indústria em Manchester, né? E que se utiliza, né, dessa facilidade de estar ali, da grana que tinha, das potencialidades que tinha com a grana que ele tinha, com a riqueza que ele tinha, para tentar, né, pelo menos entender a classe trabalhadora da Inglaterra, para pelo menos trabalhar de alguma maneira para que esse mundo fosse um pouco justo, né? Esse mundo fosse um pouco justo, né? Então, acho que a gente pode, né, conectar aí o Keynes com o Friedrich Engels, né?
como esses caras que têm dinheiro, que querem usar esse dinheiro para fazer algo que seja significativo, para dar pelo menos para a existência uma certa autenticidade, né? Não superficialidade, né? Porque eu acho que esse filme é uma transição de uma vida talvez autêntica que ele está desenvolvendo ali na sua juventude para uma vida inautêntica, uma vida artificial, uma vida fútil, uma vida que não tem sentido, né? Então, ou que pelo menos não tem... É exatamente isso, uma vida que não tem sentido, né? Então, acho que a gente pode colocar isso, né? Uma transição, tá? De uma vida autêntica, talvez, né? Para uma vida inautêntica, para uma vida que parece uma farsa, parece que ele é apenas um personagem dentro de um teatro, né? De aparências, né? Então, uma transição aí de uma vida autêntica para uma vida inautêntica. O que mais que vocês podem falar para mim? Os diálogos também são muito bons do filme, as discussões que eles têm são assim, a questão do ser deles, né? Ou seja, a psique de cada um sendo colocado ali à prova, onde coloca ali os anseios de cada um, os desejos, aí a questão principalmente ali quando aquele repórter começa a ir em busca de cada um e cada um descrevendo como se via o Kane. Então, esses diálogos traziam muita informação bacana, né? Essa ideia do ser e não ser de cada um ali, na visão deles mesmo, né? Ou seja, como o personagem principal influenciava direto ou indiretamente eles, entendeu? A aura dele, no caso, né? Que mesmo após a morte, ficou-se essa ideia de entender quem era esse cidadão, esse Kane, né? Ao mesmo tempo que, durante a vida, ele foi colocado como comunista, e ficava até meio ambíguo, né? Ele falava, não, eu sou um verdadeiro americano. Essa insistência dele falar, eu sou um verdadeiro americano. O que é ser um verdadeiro americano também, né? É outro ponto interessante, assim. É mesmo, eu fiquei nessa também. O que é ser um verdadeiro americano, né? E não sei para a época. O que parece a gente, né? O que parece, né? Essa ideia genérica de americano é a ideia do homem de valores morais, mas ao mesmo tempo um homem de valores morais que quer impor, né, que quer mostrar que ele é melhor para o mundo, né? Ele mostrar o valor de ser um americano, de ser uma pessoa que segue, né, essa luta histórica lá dos patronos da América, levando isso para o mundo, né? Então a ideia do americano, para mim, é uma ideia do associar a moral privada, né, do mundo liberal inglês, do mundo liberal francês e do esclarecimento, do iluminismo, né? Essa coisa que eles valorizam tanto lá na América, pelo menos falam isso, verbalizam isso, né? Mesmo que a gente perceba que é uma sociedade bastante autoritária, né? Em certos sentidos, né? Mas é isso, esse orgulho. Olha, nós retomamos aqui a ideia da discussão de sábado sobre orgulho e preconceito. O orgulho dos valores liberais, de uma sociedade liberal, e levar isso como se fosse a melhor coisa para os outros, para que os outros sejam incluídos nessa verdade moral e social e política que eles vivem, né? Então, para mim, é isso. É meio que um orgulho de ser das origens, né, ali europeias, né, e levar isso para o mundo, né? Então, o americano tem muito isso, né? Onde ele chega, quem já teve a oportunidade de viajar para fora do país, já percebeu como é que o americano como é que ele lida com as outras pessoas ao redor, né? Então, ele acha que ele realmente é dono daquilo ali, né? Ele chega numa festa, ele quer tomar conta da festa. Ele está numa piscina de um hotel, ele quer tomar conta da piscina do hotel, né? Então, assim, o americano tem muito essa coisa de levar aquilo que eles acreditam como valores, né, da liberdade democrática, econômica e política, né, e de liberdade de expressão, e etc., para o mundo, né? E aí, para mim, eu acho que a deturpação disso
é exatamente o imperialismo, né? Você realmente colonizar, né, todo um globo terrestre, né? Tanto é que fica até como referência para vocês aqui o documentário do Michael Moore, né? O documentário do Michael Moore, não sei se vocês conhecem, que se chama... Qual deles? Sem vários. Tem é o mais recente dele. Tem um que é o Who Next Invasion. Quem é o próximo que vai ser invadido? Esse é fantástico. Exatamente. Mas mas quase todos os documentários dele é para mostrar a decadência. Tem o mesmo sentido. É a decadência norte-americana. Um documentário que é ligado também a esse contexto econômico e produtivo que demonstra essa decadência americana é um que foi produzido pelo Barack Obama e a mulher dele, a Michelle, que é o Indústria Americana. Esse documentário também é incrível. Muito bom. Tem na Netflix esse documentário. Ganhou até Oscar esse documentário. Uhum. Deixa eu só pegar o nome do documentário dele aqui, porque tem o Invasor Americano em português, tá? O Invasor Americano. É Who the Next Invaded. Isso. Who the Next Invaded. Isso. Mais ou menos isso. Who the Invasor Americana para a galera pesquisar aí de maneira mais acessível, tá? Invasão americana, que é exatamente mostrando, né, essa tendência, esse jeito americano de lidar com o mundo, né? O mundo é dele e ele chega e invade, né? E leva o que tem de bom para aqueles lugares e leva para esses lugares o que tem de ruim, vamos dizer assim. Né? Então fica aí a dica aí do Invasor Americano. Muito bom. Puxando, né, um pouco isso. Tem um outro também. Ele é muito bom. Que é o Love Story, América, uma história de amor. America, a Love Story. Isso. Esse também é fantástico. Esse eu acho que é até mais emblemático no caso, né? Que é o America, a Love Story. Esse é muito bom também. Esse está muito ligado à questão da época do George Bush, né? Da invasão ao Iraque, né? A guerra do Afeganistão, né? E a gente também pode começar assistindo na Netflix a história do Churchill, porque foi a partir daí, né? Quando Churchill pediu ao presidente americano apoio para vencer Hitler, né? O nazismo. Aí começou todo o poder americano, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos já era poderoso no pós-Primeira Guerra Mundial. Com certeza, sim, porque tanto que Churchill pediu ajuda a ele, né? Não, mas esse ponto aí os Estados Unidos, o Churchill pediu apoio para que os Estados Unidos entrassem na guerra, principalmente por conta de que a guerra os Estados Unidos já estavam na guerra. E porque também foi por causa. Sem os americanos, a Europa não ia conseguir, né? Não necessariamente. A União Soviética foi uma força tremenda também. E no final das contas, força tremenda, mas por conta também da Sibéria, né? Da Sibéria ali. Não é por causa de uma região. A vitória da Segunda Guerra Mundial, quem chegou primeiro, por exemplo, em Berlim, foram os soviéticos. Quem deu o rolo compressor, mas isso não é o assunto daqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos reconstruiu a sua economia não por causa do Churchill, reconstruiu a economia por causa da Segunda Guerra Mundial, o início dela. Então, assim, não foi por causa de um movimento político, mas foi por conta de toda a movimentação. Tanto que o próprio Kennedy, ele fala, né, que ele ia para tal lugar para acabar com a guerra. E ele queria fomentar a guerra, na verdade, né? Então, esse é outro ponto interessante, que ele se envolveu em vários conflitos, direto ou indiretamente. Sim. Legal, vamos lá, olha só. Então, além disso, é claro, se a gente está falando aqui de um magnata da mídia, nós temos que falar de uma contradição entre verdade e ideologia, né? Então, claramente, a máquina ali do nosso Kane é uma máquina que está a favor do quê? Né? Começa a ser uma máquina de produzir verdade, produzir notícias sobre o povo oprimido, sobre aqueles que trabalham, que produzem realmente, né, para a sociedade, e começa, né, a ser manipulado ali.
né? Tudo bem que as manipulações que mostram ali no filme são manipulações muito, como posso dizer, muito artificiais, muito da vidinha pequena, né? Da vida no seu sentido microscópico, né? As fofoquinhas, da crítica cultural, da crítica de ópera, né? Então, da crítica da arte, né? Mas eu acho que a gente pode aqui tratar realmente a manipulação das informações, né? Por parte, né? Do nosso Kane, né? Como parte de uma criação ideológica, tentar levar ao povo americano a ideia que ele está tendo na cabeça dele. Como ele fala em vários momentos do filme, né? Ele está querendo colocar algo, né, que está sendo construído ali dentro do jornal dele, né? Então, isso é importante, essa dualidade, que é essa oposição entre verdade e ideologia que está passando pelo filme, tá bom? Vamos lá. Continuando. Você vê também que a verdade, né, ela não dá dinheiro, né, os jornais. É preciso se maquiar bastante, né, para que para vender, né, e para manipulação, lógico, né. Não pode ser algo que seja verdadeiro demais e nem falso demais, para não queimar, né, tem todo um trabalho para notícia, né? E ele falou que estava perdendo dinheiro, mas mesmo assim ele queria dar tal notícia porque realmente ele mesmo perdendo $1 milhão por ano, que para certas empresas hoje não é nada, né? Porém, para a época, né? E mesmo assim, ele perdendo em 10, 20 anos, ele mesmo assim ele ficaria muito rico no final da vida dele. Exatamente. Então é a coisa do capital que gera capital, né? Do valor que gera valor, né? E o cara já não está preocupado mais com a vida, né? Está preocupado só no valor que vai gerando valor, né? E outra coisa interessante também do filme é essa oposição, né, entre a vida simples e a vida sofisticada, né? O final do filme, a questão do Rosebud, do trenó, né, que era da infância dele, que remete ele a uma vida simples, a uma vida inocente, né? Então, a gente vê todo aquele mausoléu de obras de arte, que elas ficam ali enterradas praticamente, fica no mundinho dele, né? Então, essa vida sofisticada, ela tá entrando em choque com uma vida mais simples, né? Que é o que acontece com a ruptura do casamento dele, né? Então, quando a Susan rompe, ele percebe que o que ela quer, na verdade, é uma vida autêntica, uma vida simples, uma vida realmente de sentimentos, né? Sim. Então, ela tinha podemos tudo, colocar mas não tinha o essencial, né? Exatamente. Ela fala, olha, eu quero algo de você para mim. Eu não quero algo que faça eu comprar coisas, experiências para mim. Né? Então, isso aí traz mais uma lição para a gente, mais uma provocação aí, né? O quanto vivemos de situações reais, né? E autênticas. E hoje a gente vive para ter algo, para mostrar para alguém. Raramente a gente está contente quando a gente consegue tal apartamento, tal carro, tal tudo, né? Tudo que for realmente de luxo, né? De ultra luxo. E se a gente ter, será que a gente vai continuar sendo, ou vamos esperar o próximo iPhone, o próximo Samsung que vai lançar porque vai ser melhor do que o anterior? E assim, parece nessa loucura. Isso. Exatamente. Então tá, pessoal, vamos chegando ao final já do encontro. Vamos agora reunir aqui algumas sensações e emoções que nós tivemos ao longo do filme. Vamos lá. E fiquem até o final aí. Daqui 10 minutos nós vamos fazer o print aqui, a nossa foto, tá? Para encerrar. Vamos lá, sensações, então. Nós temos, então, sensações, então, de impotência do dinheiro, né? Então, essa impotência
do dinheiro é uma coisa importante, tá? A questão, outra sensação, das falsas amizades, né? Eu acho que é um ponto importante, tá? De sensações, né? Que a gente tem que levar em consideração aqui. Outra sensação interessante, que outra emoção aqui, é a questão da nostalgia, né? Quando ele está lá de frente, nostalgia, né? Com aquele trem, com aquele. Verdade. Quando ele olha aquele globo, com aquele globo de neve, né? Ele está voltando no passado. Na verdade, estamos falando de saudade, né? Então, quem não pensou, pelo menos eu, quando ele pegou aquilo ali, ficou pensando na sua infância, pelo menos essa é a leitura que eu tive na hora que ele pegou o globo, tá? Que aí era na neve, no inverno. Eu acho que eu na hora eu pensei na minha infância, na vida, quando a vida era mais simples, vamos dizer assim, né? Sim. Então eu acho que isso faz parte, tá? Saudade. O que mais que vocês tiveram de sensação, de emoções aí? Digam para mim. Tristeza. Eu senti também tristeza, verdade. Eu senti, assim, porque sempre é aquele vazio, né? Um vazio por parte dos personagens. Galera, eu tô comendo, viu? Qualquer coisa. Na hora da foto eu paro de comer para tirar foto. Tristeza, vazio, né? O que mais? Tristeza, desencanto com a realidade. Desencanto com a realidade, eu acho que... desencanto com a realidade. Fora a soberba, né, também. A luxúria. Desencanto. É aquele delírio, né? Pelo poder, né? Então, delírio coletivo. Poder, eu tô delirando, né? É, isso. Sabe um filme que me lembra muito o Cidadão Kane? É o Lobo de Wall Street. É mesmo, exatamente, verdade. O Lobo de Wall Street é como se fosse uma versão moderna, só que o Lobo de Wall Street é em fatos reais, né? Isso que é interessante. Esse eu assisti. É muito bom. Nossa, eu gostei. Gosto desse filme. Mais referências. Vamos lá. Nós podemos ter como referência aqui, por exemplo, que eu tinha pensado mais cedo, mas talvez não entre, não seja tão válido. Tá, vamos continuar então. Vamos lá. Manda, fala, Bruno. Qual era? O que mais de... Pode falar, Bruno. Não, eu perdi. Eu achei que eu tinha... Eu achei que eu tinha anotado, olhei na anotação aqui, não está anotado, não. Eu perdi a referência que eu tinha. Perdi. Tá. O que mais? Vamos lá. Mais emoções, sentimentos, referências. Com relação... Eu acho que puxando aqui... Vamos puxar para... Pode falar, Sirene, pode falar. Eu tenho duas aqui, eu lembrei. Puxando aqui das informações que os colegas trouxeram, tipo, essa parte aí da esposa que ela acaba pedindo a ele uma presença que não é cheia de coisas, mas uma presença dele, não do que ele pode oferecer, mas do que ele tem como essência para ficar perto. Isso é uma coisa que não tem nada que vá, né, que fique no lugar. Né? A presença, o apoio, o conforto. Isso aí, eu achei bem interessante que isso passa por várias classes sociais, independente se é rico, se é pobre, né? Não é o que a pessoa está te dando, mas o que é a presença humana ali. Tá a presença da pessoa. Eu gosto mais da presença da pessoa do que ela pode dar. Eu acho que eu não me vejo tendo esse interesse pela pessoa pelo que ela pode dar. Né? Eu também.
Então a gente tem aqui a questão da carência, então, né? Mais um sentimento que aparece, então, lá a carência da esposa, né? Das duas, na verdade, né? As duas sentem falta, né? Porque ele não consegue lidar bem com essa profissão. Ele fala, olha, você tem que se preocupar mais com o meu trabalho do que com um amante, né? Porque é mais perigoso o meu trabalho te afastar do que um amante, né? Me afastar de você do que um amante. E aí, ligado a essa questão da carência, o motivo, né, por trás disso aí. É claro, tem ideais no começo da carreira dele, mas é ganância, né? É ganância. É ganância. Né? Ou, como dizem também, né? Pode ser uma coisa mais amena, né? A obstinação, né? Mas é ganância. É ganância. Né? Muito ligado aí, é claro, com a referência do Lobo de Wall Street, né? Que como o Levi trouxe, coisa muito importante, né? É isso. Então, assim, gente, finalizando, então, agora 9 horas, o que fica, então, nessa ideia geral, nessa síntese? É um filme que trata, né, dessa decadência da vida humana, né? Quando é uma vida baseada em... Quando você foge de princípios, quando você busca uma existência que não é, talvez, a sua, né, existência que você talvez poderia ter, né? Então é esse vazio, esse acúmulo de coisas ao redor da gente, experiências vazias, experiências talvez artificiais, passageiras, né? Então, a vida de um homem que fica comprometida pela ganância, pelo poder, né? Pelas falsas amizades, por desejos, por achar que pode comprar tudo com dinheiro, né? Então é um homem cheio de desejos, cheio de vontades e que nem sempre vai conseguir realizar isso, né? Então, quando ele percebe que, na verdade, as coisas não podem, né, ser conseguidas por ele ali, ele percebe que a vida talvez é mais simples, né? Que ele fica no estado catatônico no final do filme, né? Então, ele Rosebud, ou seja, é uma vida simples, uma vida que não é sofisticada, uma vida onde as coisas eram mais fáceis, assim, no sentido de se ter, né, alegrias mais autênticas, mais profundas, mais intensas, né? E já passamos por isso, aqui acho que todos já passaram por essa sensação, né? A vida, a pressão que nós vivemos socialmente, ela acaba nos afastando, talvez, daquilo que nós fomos inicialmente forjados lá no início, né? Então fica essa reflexão aí. Então temos também a questão da manipulação da verdade, da ideologia, né? Então como diz o Marx lá no começo do Capital, né? Que a sociedade, né, a riqueza dessa sociedade capitalista, ela aparece para nós como uma imensa coleção de mercadorias, né? Então nós somos parte dessas mercadorias aí, e ele é um homem com muito dinheiro, muito poder, foi achando que o mundo poderia ser essa imensa coleção de mercadorias, só que as relações humanas são muito mais profundas e muito mais complexas do que simplesmente um valor de troca, né, e um valor de uso, né? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar, então. Vamos fazer nosso print aqui, para a gente poder jantar também, né? Como o Levi aí, né? Então, peraí, preparem-se para o print. Deixa eu só abrir aqui o meu Paint. Que aí... Alexandre, eu acho que é melhor você desligar a câmera para ficar mais bonito. Desligue a câmera para ficar mais bonito aqui a imagem, por favor, Alexandre. Ai. Vamos lá, Gabriela, né, apareçam aí só para tirar foto, só para a gente se aparecer um pouco. Isso aí. Vou dar o print no 3, viu? Beleza. Vamos lá. Minha câmera tá difícil hoje. Peraí. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou. Só um minuto. Tá ótimo, galera. Ficaram todos muito bonitinhos. Tá ótimo. Muito obrigado. Alexandre, você não pegou a câmera, Alexandre. Não ficou legal, não. Vamos fazer. Que engraçado você, né? Então tá, gente, foi um prazer de novo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais.